hoje o Face a Face está com um convidado muito especial, particularmente para mim, né? Que é o Souza, jogador do São Paulo Futebol Clube. Outra coisa que também é super importante para mim, né? Você vê como Deus encaixa tudo. E hoje a gente está aqui na casa dele e da esposa da Dani Pitt, que vai revelar porque que ela é a Pitt, né? Para a gente estar podendo falar um pouco, não só da carreira dele, mas principalmente para estar falando da conversão dele. Então a gente vai começar esse primeiro bloco falando da sua vida, da sua conversão, daquilo que Deus põe no seu coração que realmente é legal para quem está em casa ouvir. Porque às vezes a gente está entrevistando e a pessoa fala e todo mundo pensa, pô, Deus foi legal para ele, né? Ele precisou de Deus por ter passado algum tipo de dificuldade, mas isso, de repente eu não. E não é bem assim. Por exemplo, hoje você é um jogador consagrado, um jogador de um dos melhores times do mundo e continua firme aí com Deus, né? Como é que foi essa sua trajetória, essa sua carreira? Se bem que você é novo, né? Não acabou nada. 26 ainda. Você é um menino novo, né? Foi legal porque, graças a Deus, eu sempre tive o evangelho dentro de casa, de berço. Minha mãe sempre me levava para a igreja, mesmo que a força ela me carregava. E aí isso criou um hábito em mim, então eu sempre, todos os domingos eu ia à igreja com minha mãe, e dia de semana sempre que dava eu ia também, até que eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Então já com uns 14, 15 anos eu já ia com frequência, sozinho, já não morava mais em casa, morava no clube do Vasco, morava com os companheiros. Você foi morar no Vasco novinho, né? Fui morar no Vasco com 11 anos. E a vida no Vasco não era fácil, né? Não, nem um pouco, até porque você, com 11 anos, você sai de casa, primeiro que para a mãe não é fácil deixar seu filho sair, ainda mais sendo filho único, que eu sou, e depois naquele meio eu era o mais novo de todos, porque só podia morar a partir dos 12, e abriram uma exceção para mim, porque senão não teria como eu ficar Morava vivendo. quantos em cada quarto? Em cada quarto eram 6 beliches, cada quarto eram 12, e tinha uns 7 quartos, mais ou menos. Aí ia de 11 anos até 19 a 20. E aí cada quarto era uma categoria. E essa fama que um futebol, quando você entra assim, fica um tentando queimar o outro? Não, eu acho que... Na peneira? Não, na peneira não é nem queimar, esse tipo de você coisa. tenta se destacar. Mas assim, o relacionamento dentro lá, onde você morava, não posso nem chamar de CT aqui. Não, lá... CT é bom, né? CT é o de São Paulo. É, do São Paulo. Então, isso que eu tô querendo dizer, no Vasco a coisa era mais precariazinha. Sim, era Como é que você difícil. sobreviveu a essa... fala das dificuldades que você passou. Porque a peneira mesmo, eu passei de primeira. Logo no meu primeiro treino eu fui você chamado... era bom de bola. Eu fui chamado para federar, que eles falam, né? Que é para você fazer parte do clube. Mas a cada categoria, cada ano que você passa, é como se fosse uma peneira. Você tem que ir se destacando para ir passando de categoria, de 12 para 13, 13, 14 até... E é sempre... Eu perdi inúmeros amigos em relação a isso. Cada categoria ficava uns 5 que eram mandados embora, que eles achavam que não tinha mais. E a gente ia subindo degrau em degrau até chegar nos juniores, que é antes do profissional, até chegar no profissional. Você sempre jogou na mesma posição? Sempre joguei na mesma posição, no volante. Você nunca tentou outra coisa? Não, sempre ficou de nunca volante tentei. aí? Na verdade, eu cheguei no Vasco pelo meu tamanho de zagueiro. Porque eu era alto e eu cheguei de zagueiro. Só que meu treinador na época, que era o Zeica, ele pediu para eu adiantar, porque eu tinha um pouco mais de qualidade do que zagueiro mesmo sendo um pouco alto. Falou, joga mais à frente, que vai se dar bem e tal. Cheguei lá como Joseph, ele já mudou meu nome. Não, Joseph não é nome de jogador. Tira esse negócio aí. Joseph. E aí botou, vai seu sobrenome. Eu falei, tem Souza. Então vai ficar Souza. Aí ficou Souza e tá até hoje. É verdade. Depois de você passar essa fase e você entrar na adolescência, como é que ficou a tua cabeça em relação às coisas da igreja? Com certeza, toda a molecada indo para balada. Isso era um outro ponto que foi bom eu ter tido a base da minha mãe, porque por mais que naquele meio é quase impossível você não se corromper, porque você está ali no meio de todo mundo, mas sempre eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, às vezes eu saía com os meninos, só que eu não conseguia Você chegava
aprontar lá com a galera? Ou você ficava só analisando? Analisando, tentava fazer, ver, se dá bem também. Se dá bem e tal, mas eu não conseguia ficar naquilo. Eu voltava, ia pra igreja, convidava os meninos pra igreja, enfim. Era aquela coisa de ir pra balada e ficar atormentado. Atormentado. Tipo, então isso sempre me incomodou muito. Mesmo com 17 anos, aí que eu meio falava, agora eu vou aproveitar um pouquinho a vida. Fiquei 17 até os 17 e meio. Né? Desviou 5 meses. Desviou 5 meses. Mas até nisso isso ficava me atormentando porque não era realmente, como eu falei, eu cresci no Evangelho e aquilo me incomodava, eu não conseguia ficar Fora feliz. ter crescido no Evangelho, por ser jogador e você ser um atleta e ter que estar sempre com o físico em forma, isso é uma coisa que eu queria entender. Não rola um peso, uma culpa, assim? Tipo, quando vai pra balada e no outro dia tem que acordar às 5, tipo... não rola nem peso. Quando você é novo, tá nem aí, não né? por isso. Quando você é novo, você tem muito gás. Você não tá nem você aí. não sente nada. Não, você pode chega dormir a 5 da manhã e vai treinar de manhã. Você tá com 17, 16 anos. Quando você começa a ficar um pouco mais velho, isso porque às vezes a gente vê e fala, pô, mas o cara não apareceu no CT, daí viram ele na balada, o jogador tal. Daí você fica pensando, pô, mas o cara não vai ficar cansado. Não, e hoje em dia, com o futebol que está muito mais evoluído do que aquela época, está muito mais pegado, até para os moleques mais jovens, assim, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade, porque hoje em dia o futebol mudou muito. Antigamente tinha negócio de qualidade, hoje é muita força. Você está usando o físico o tempo. Vira e mexe, morre um em campo, dá um piripaque. Porque vira e mexe, o esforço, tá do nada, duro, né? cai duro, porque o esforço realmente é muito grande. Você tem que estar com um físico muito bem preparado, senão não aguenta. Antigamente tinha essa parada da habilidade, né? Rivelino. O cara tinha aquele negócio. Mais tranquilidade. Mas você não acha que isso se perdeu um pouco? Não só porque tem que ter condicionamento físico, e todo mundo corre muito, né? Você jogando no campo parece que você está correndo de alguém, né? Se você correr atrás do diabo, ele tá ferrado. Correndo de alguém, correndo atrás de alguém também sempre. Não parece, cara. É um pau, é uma correria, é uma coisa alucinante. Mas fora isso, assim, você não acha que também, como ficou tudo muito agressivo, o cara às vezes até tem medo, tipo, de querer fazer uma graça? Eu acho. Tipo assim, se eu for tentar fazer uma jogada individual e os caras vão quebrar minha perna, ou se eu der uma bica pra fora, vai ficar todo mundo me xingando. Quem mandou você fazer isso? Um pouco mais de peso, né? De você não ficar arriscando tanto como era antigamente, porque antigamente o arriscar era normal. Hoje em dia as pessoas tentam fazer o mais simples possível para não errar tanto. Mas isso estraga, né? Estraga, a beleza sim, estraga, mas você não tem isso, não. Propõe. Eu também, eu tento fazer o simples. Você tenta mais você é um volante que você cria muito. Sim, mas sempre dentro né? dos meus, ali do meio campo, eu tento você cabeceia, você chuta pro gol, mas tem volante que fica, tipo... É porque eu também não sou aquele volante mais fixo, que tem um volante que fica mais e um volante que sai mais pro jogo. Eu sou o volante que sai pro jogo. Como é que você é hoje, com 23 anos, emocionalmente em relação à pressão, por exemplo? Porque o meio do futebol é uma pressão desgraçada. Você sente pressão de imprensa quando tá, por exemplo, no São Paulo. Hoje eu vejo você muito mais maduro quando eu te conheci no Vasco. Hoje, só corrigir, eu tô com 26. Já? 26. Pra mim, você sempre teve 23. Aí realmente... eu acho que tem que crescer mesmo, né? Realmente a gente aprende. Não é a mesma coisa que eu passava quando estava no Vasco na época. Porque se me xingassem, o mundo caía pra mim. Hoje em dia, o mundo cai. Eu lembro que você era sensível. Agora eu não te acho muito. Agora eu evito ouvir as coisas que eu sei que vão, um exemplo, o Instagram. Se eu perco, eu não olho. Porque eu sei que vai ter milhões de mensagens me xingando, isso, aquilo. Então, você chegou a olhar? Já olhei, antigamente eu olhava direto. Hoje eu só olho depois que passa um tempo. Passou um tempo, aí eu já fiz um gol, aí o time ganhou. Aí eu vou lá, olho, nem ligo, mas quer dizer, vai tomar. E eu tô bem. Mas você não fica ofendido? Hoje em dia não. A gente fica triste não pela ofensa, a gente fica triste quando a gente sabe que jogou mal. A gente fica triste, porque a gente se cobra, quando o time perde, a gente se cobra porque... É a nossa profissão ali, o ambiente dentro do São Paulo, dentro de qualquer clube no Brasil, só é bom se você vencer. Quando perde, fica um olhando para a cara do outro, fica aquele clima de velório, então é horrível perder. Então a gente já vem para casa triste, a Dani hoje já conhece, já não me enche o saco mais, que antigamente... O que ela faz? Ela fala, eu acho que você jogou bem e tal, não entendia nada, eu jogava mal pra caramba. Eu acho que hoje você foi bem, eu louco da vida, fui mal. E aí... Você foi
bem. E aí eu ficava, Dani, não, deixa eu quieto, Dani. Aí ela aprendeu, hoje em dia... tipo, hoje em dia fica ela quieta, né? Você Só foi quando eu jogo bem, ela fala, hoje eu acho que... Eu não entendo muito bem não, mas eu acho que hoje você jogou bem. Eu falei, hoje eu joguei, amor, hoje eu joguei. E aí Ela queria te elogiar, né? O queria cara mó elogiar, mas eu triste, tava né? mal pra caramba. E aí a gente vai Você foi bem, aprendendo essas o cara perde, né? Você foi bem. Você sabe que outro dia eu tava saindo do jogo do São Paulo e eu vi que ficava uma torcida ali esperando os carros sair para ficar xingando os carros. Nem eu fico pensando, né, meu? Eu vejo você fica triste. E a maioria fica. Não, mas eu vejo gente que nem liga. Ah, não liga aparentemente. Aparentemente, isso que eu quero dizer. Liga, que sim, fala assim, liga, realmente nós não fizemos um jogo bom, né? Liga. Como eu te falei, o clima fica ruim. Fala nada com nada e vai Porque embora. chega nessas horas, assim, as pessoas de casa, os torcedores, eles não entendem essas coisas, porque por mais que você tenha ganho a Copa do Mundo, por mais que você seja um ídolo, por mais que você tenha dinheiro para dar e vender, como uma opção de gente tem, pessoas que já passaram lá fora, um exemplo, Luiz, Fabiano, Rogério, tá. Por mais que eles sejam referência, quando perde, quando eles erram, não adianta, que o cara fica mal, fica triste, vai para casa louco da vida. Porque é o futebol, não adianta. Futebol, a cada dia você tem que tá mostrando, porque o que você fez antigamente, ninguém está nem... Mas uma das estratégias que você usou para não sofrer é não olhar a rede social? Não olhar a rede social. Quando eu perco, não ligo a TV. E você não fica assistindo mesa redonda, vendo eles ali ficar falando, comentando? Porque aquilo você ouve tanto que aquilo acaba querendo ser uma verdade. Se você ficar ouvindo toda hora, eu não sei quem foi mal, não sei quem foi mal, não sei quem tá ruim. Aí você, não corto tudo. Mas quando ganha, você vê? Aí eu vejo, claro. Eu vejo, ligo. Nem que eu vejo, deixo ligado na TV. Mas nunca muda. Sempre você tem que usar a mesma estratégia, porque... Sempre. Porque é sempre assim, futebol, a verdade é, se você ganhou, você é bom, se você perdeu, você é ruim. É assim que é visto o futebol. Tem pessoas que entendem de futebol, mesmo você perdendo, elas falam, mas o time jogou bem, mas é raramente. Porque tem muita gente que vai no estádio, isso é verdade, né? E não vê como um jogo, é como uma religião. A maioria como uma então, religião. o cara, você tá lá quieta, o cara não tá acontecendo nada, eu vejo isso direto. Ele tá xingando tanto, cara, mas tão nervoso, que com a veia levantada, meu. E eu reparo... Aí você fala, mas ele tá xingando quem? Nem tá acontecendo nada. Então você vê que a pessoa bota a vida dela inteira naquilo, é uma responsabilidade eu reparei grande. isso, eu aprendi isso, até não só aqui no São Paulo, mas mais aqui. Quando a gente ganhava e eu via que eu não jogava tão bem, que a gente sabe quando a gente não jogou, mesmo ganhando, a gente sabe quando a gente foi bem, não. E mesmo assim, vem uma opção de gente no Instagram, nossa, você jogou muito, você é o melhor. Aí você vê, o cara ganhou, porque ganhou. Você nem fez nada. Não fiz nada, aí o cara jogou muito, você foi. E a gente sabe que não. E aí eu fui vendo isso e falando, não é assim. Eles buscam no futebol o que só tem em Deus. Né? Futebol, por Você vê, por exemplo, você vai no Maracanã, num clássico. Tem gente que não está prestando atenção no jogo. Eles estão lá para cantar, né? Cantar, a torcida brigar. do Flamengo canta, grita, xinga, ninguém vê o jogo. E canta. E outro dia eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, se esses caras usassem essa energia para ir no culto, ia ser uma vigília de 5 noites seguidas. Eles têm um gás para ficar falando palavrão e xingando os outros e cantando uma música nada a ver. Ia ser adoração o tempo todo. Ia ser uma adoração violenta, não ia? Porque eles têm garra e força.